No meio da noite, quando a cidade parece adormecer, um ônibus vazio serpenteia por ruas desertas. O motorista sabe que não deveria estar ali, mas algo invisível o mantém preso ao volante. Cada parada revela mais do que passageiros, segredos enterrados nas sombras que ninguém ousa contar. E você, teria coragem de seguir viagem quando o destino é um mistério assustador? A névoa pesada envolve as ruas da cidade pequena onde o ônibus noturno trafega, um lugar onde o silêncio é mais denso que o ar frio que corta a madrugada. Os postes de luz mal iluminam o asfalto quebrado e as fachadas envelhecidas dos prédios, criando sombras que parecem se mexer no canto dos olhos. O motorista, chamado Marcos, um homem de meia-idade com olhar cansado e mãos calejadas, conhece cada curva e cada parada do percurso. Apesar da rotina aparentemente comum, algo inquietante ronda seus pensamentos, lembranças fragmentadas, sussurros distantes e a sensação constante de estar sendo observado. No fundo, Marcos sabe que aquela linha noturna é diferente, que os passageiros que ele encontra não são meros passageiros, mas fragmentos de histórias que nunca deveriam ter saído do escuro. A cada parada, o silêncio dentro do ônibus se torna mais denso. Um passageiro entra, mas seu rosto está escondido pela sombra do capuz. Outro embarca, com olhos que brilham estranhamente sob a luz fraca do ônibus. Marcos tenta ignorar, dizendo a si mesmo que a exaustão está brincando com sua mente. Porém, objetos começam a desaparecer misteriosamente, sons indistintos ecoam nos corredores vazios, e a sensação de uma presença invisível se intensifica. Luzes piscam e o motor ronca de forma irregular, como se o próprio veículo estivesse vivo e inquieto. Marcos percebe que as linhas do tempo parecem se entrelaçar, passageiros que desapareceram há anos reaparecem, pedindo para serem levados a destinos que não existem no mapa. A tensão cresce, e a noite parece se fechar ao redor dele como um manto sufocante. Na parada final, o ônibus para diante de um antigo cemitério esquecido, um local que Marcos jamais deveria ter cruzado. As sombras ganham forma, e vozes sussurram seu nome na escuridão. De repente, a figura encapuzada se levanta, revelando um rosto desfigurado pelo tempo e pela morte. Marcos tenta sair do ônibus, mas as portas se trancam sozinhas, e o veículo começa a se mover sozinho, descendo por uma estrada que não deveria existir. O motor ruge em um tom quase sobrenatural, enquanto imagens de horrores passados invadem a mente de Marcos: acidentes, desaparecimentos e histórias macabras que ele tentou esquecer. A presença que o perseguiu a noite inteira finalmente se revela, e o medo que ele sentiu se transforma em um pavor paralisante, como se estivesse preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, um motorista condenado a conduzir uma viagem eterna. Quando o ônibus finalmente para, Marcos está sozinho, ou assim parece. O mundo ao redor está estranho, silencioso demais, como se ele tivesse cruzado para outra dimensão. Ele tenta abrir a porta, mas percebe que está do lado de dentro de um caixão, enterrado sob a terra fria do cemitério. A linha noturna não é um simples trajeto, mas uma prisão para almas perdidas, e Marcos descobriu tarde demais que nunca poderia sair dali. O ônibus continuará sua rota, recolhendo novos passageiros esquecidos, mantendo viva a maldição. O último suspiro de Marcos se mistura ao ronco do motor, um aviso silencioso para quem ousar embarcar naquela viagem. Essa é a história do motorista que desapareceu numa noite qualquer, conduzindo um ônibus que nunca para, atravessando ruas que ninguém conhece. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Fique atento nas sombras, porque algumas viagens não têm volta, e o próximo passageiro pode ser você. Naquela rua onde ninguém ousava passar após o anoitecer, havia uma casa esquecida pelo tempo. As janelas quebradas e as tábuas rangendo ao vento contavam histórias que ninguém queria ouvir. As luzes das casas vizinhas jamais alcançavam seu quintal, e até o ar parecia mais denso ali, pesado como se carregasse segredos enterrados. As pessoas sussurravam sobre vozes que vinham de dentro, sombras que espreitavam pelas frestas, e um cheiro inexplicável que fazia a pele arrepiar. Diziam que quem entrava naquela casa nunca mais voltava ou voltava diferente. Lucas, um jovem curioso e destemido, decidiu desafiar as histórias e entrar naquela casa em uma noite fria de outono.
Ele era conhecido na vizinhança por não acreditar em fantasmas, mas naquela noite, algo dentro dele dizia que a casa não era apenas um amontoado de paredes velhas, mas um portal para um pesadelo real. Ao passar pela porta rangente, o ar mudou, ficou mais frio, e o silêncio ficou ensurdecedor, como se a própria casa prendesse a respiração, esperando. Lucas sentiu um arrepio que subiu da espinha até o topo da cabeça, mas não voltou atrás. Dentro, o ambiente era um labirinto de corredores escuros, onde os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas congelados no tempo. O piso rangia a cada passo e sombras dançavam nas paredes conforme sua lanterna tremia na mão. Algo no fundo da casa, um sussurro quase inaudível, chamava seu nome, como um convite para ir mais fundo. Cada porta aberta revelava cenas distorcidas de um passado trágico, fotos queimadas, brinquedos abandonados e marcas de arranhões que pareciam recentes. Lucas começou a sentir que não estava sozinho, que algo invisível o seguia, observando cada movimento com olhos que ele não podia ver. Quando chegou ao porão, a temperatura despencou de vez. A luz da lanterna mal atravessava a escuridão densa, e um cheiro pútrido tomou conta do ambiente. No centro, uma cadeira antiga estava amarrada a correntes enferrujadas, e no chão, símbolos riscados com giz formavam um círculo incompreensível. Lucas tentou recuar, mas uma força invisível o empurrou para frente, obrigando-o a se sentar. Ele ouviu um sussurro que não vinha da casa, mas de sua própria mente, palavras que falavam de pactos, de vidas roubadas e de um destino que ele não podia escapar. O ar pareceu se fechar em torno dele, e sua visão escureceu. Quando Lucas despertou, não estava mais na casa. Estava na rua, diante da casa, mas tudo parecia diferente. A rua estava vazia, sem vida, e o céu carregava uma tonalidade avermelhada, como se fosse o fim do mundo. As casas vizinhas haviam desaparecido, substituídas por árvores retorcidas que sussurravam seu nome. Lucas percebeu que havia cruzado para um limbo entre a vida e a morte, uma prisão onde a casa era a chave e a porta para um inferno pessoal. Ele estava condenado a vagar naquele lugar, um fantasma entre fantasmas, preso para sempre no fim da rua. Se alguém passasse por ali, poderia ouvir seu grito distante, um pedido silencioso de ajuda que nunca chegaria. A casa no fim da rua continuava ali, esperando a próxima alma cruzar seu limiar, e o ciclo sombrio nunca terminaria. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Lembre-se, algumas portas não devem ser abertas, porque o que está do outro lado pode ser pior do que o silêncio da noite. Desde que o antigo hotel foi reaberto, histórias circulavam sobre o quarto 313. Diziam que ninguém que passasse uma noite ali saía o mesmo ou sequer saía. A recepcionista, uma mulher com olhos cansados, evitava falar sobre o quarto, e os hóspedes sempre pediam para mudar assim que eram colocados lá. Era como se algo naquele espaço congelasse o tempo e dissolvesse a sanidade. Marcos, um jornalista investigativo cético, decidiu passar uma noite no quarto 313 para provar que tudo não passava de lenda urbana. Ao entrar no quarto, a atmosfera mudou imediatamente. O ar ficou pesado, um cheiro metálico tomou conta do ambiente, e a luz fraca do abajur lançava sombras distorcidas nas paredes. Marcos percebeu que o relógio da parede não funcionava, e que o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo sutil som de um relógio invisível batendo lentamente, como um coração pulsando na escuridão. Ele tentou ligar o celular para registrar a experiência, mas a tela ficou preta, e o aparelho morreu sem explicação. A porta se trancou atrás dele com um estrondo seco, isolando-o do mundo exterior. Durante a noite, Marcos começou a ouvir passos no corredor, sussurros abafados e risos que pareciam vir das paredes. Reflexos no espelho mostravam figuras que não estavam presentes, rostos pálidos que desapareciam quando ele tentava olhar diretamente. Cada vez que tentava abrir a porta, ela permanecia firme, como se estivesse fundida ao batente. Seu tempo parecia distorcido, minutos pareciam horas, e horas, uma eternidade. Pesadelos invadiam sua mente, misturando memórias reais com cenas de terror indescritível. Ele viu flashes de antigos hóspedes que desapareceram, suas histórias fragmentadas, presas naquele quarto amaldiçoado. No auge da madrugada, Marcos sentiu uma presença atrás de si. Virou-se lentamente e encontrou um velho homem de olhos fundos, cuja pele parecia feita de sombra. A figura falou em uma voz sussurrante: "Você não deveria estar aqui."
O quarto escolhe quem fica e quem parte. Marcos tentou fugir, mas sentiu as paredes se fechando, o quarto se tornando um poço sem fundo. A escuridão engoliu tudo, e a última coisa que ele viu foi o reflexo de seu próprio rosto, distorcido pelo medo, preso para sempre naquele espaço entre o tempo e a morte. Quando a manhã chegou, a equipe do hotel encontrou o quarto 313 vazio, sem sinais de Marcos, apenas seu celular no chão, com a última mensagem escrita: "Não entre. É tarde demais." O mistério permanece, e o quarto 313 continua a esperar seu próximo visitante, um lugar onde o tempo para e a realidade se despedaça. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. E lembre-se, alguns lugares escondem segredos que nem o tempo pode apagar. Ao longo dos anos, muitos motoristas de ônibus relataram experiências que desafiam a lógica e mergulham no sobrenatural. Entre as ruas vazias da madrugada e as linhas esquecidas da cidade, histórias de encontros inexplicáveis e acontecimentos assustadores circulam entre os profissionais, deixando um rastro de medo e mistério. Um motorista, chamado Paulo, nunca esqueceu a noite em que, dirigindo a linha 113, percebeu uma passageira silenciosa que entrou no ônibus sem olhar para ninguém. Ela usava um vestido branco, com o rosto coberto por cabelos molhados, e permanecia imóvel no banco traseiro, encarando a janela como se visse algo que ninguém mais podia. Paulo tentou conversar, mas ela não respondeu. Ao chegar na última parada, a mulher desapareceu misteriosamente, como se tivesse evaporado no ar frio da madrugada. Mais tarde, ele descobriu que uma jovem, com as mesmas características, havia desaparecido naquela região anos antes. Outra história foi contada por Ana, que durante uma viagem noturna sentiu o ônibus perder força e o motor falhar, mesmo após várias tentativas de religar. No escuro absoluto, ela percebeu uma criança chorando no corredor, sozinha. Quando se virou para ajudar, não havia ninguém. O choro parou abruptamente, e o motor voltou a funcionar sozinho, deixando Ana com a sensação de que algo invisível tinha estado ali, observando cada movimento. Na manhã seguinte, a notícia de um acidente fatal envolvendo uma criança naquela mesma linha fez com que o medo se tornasse real. José, outro motorista, relatou encontros com figuras sombrias nas paradas mais isoladas. Certa vez, em uma estrada deserta, viu um homem vestido de preto, parado à beira da estrada, olhando fixamente para ele. Quando parou para perguntar se precisava de ajuda, a figura desapareceu sem deixar rastros. Mais tarde, ao pesquisar, descobriu que um homem com aquela descrição havia morrido ali anos antes, vítima de um acidente misterioso. Esses relatos, entre tantos outros, formam um mosaico de experiências que ultrapassam o natural e mergulham no desconhecido. Para muitos motoristas, a linha noturna não é apenas um trajeto, mas uma passagem por histórias não contadas, onde o medo e o sobrenatural se misturam na escuridão das ruas. Se você é motorista, já viveu algo parecido? Conte pra gente nos comentários. E se gostou dessas histórias, confira outras aqui do canal. Porque, na noite, nem tudo que se move é do mundo dos vivos. Na escuridão da madrugada, o ônibus segue seu caminho solitário por ruas desertas. O motorista sente um arrepio, como se algo invisível estivesse ao seu lado, observando. Você já ouviu falar das histórias que motoristas de ônibus não contam? Histórias que parecem absurdas, mas que podem estar mais próximas do que imaginamos. Prepare-se para conhecer relatos reais que desafiam a razão e mergulham no sobrenatural. José é um motorista experiente, com anos rodando pelas linhas da cidade, especialmente durante a madrugada. Ele conhece cada parada, cada curva, mas desde que assumiu a linha noturna, algo mudou. A cidade que antes parecia tranquila, agora escondia sombras que ele não conseguia explicar. As ruas vazias, o silêncio pesado e a sensação constante de ser observado faziam parte do seu cotidiano. As histórias que ouvia dos colegas sobre passageiros que desapareciam, figuras que surgiam no ônibus e vozes que ninguém mais escutava, começaram a invadir seus pensamentos, criando um clima de inquietação difícil de ignorar. Numa noite fria, José percebeu algo diferente. Uma mulher vestida de branco entrou no ônibus em uma parada isolada, silenciosa e com um olhar distante. Ele tentou puxar conversa, mas não obteve resposta.
Conforme o ônibus avançava, outros passageiros também surgiam, mas estranhamente, ninguém falava, e todos pareciam fixar os olhos em um ponto vazio na frente. O motor começou a falhar, luzes piscavam, e o silêncio era cortado apenas por sussurros que pareciam vir das paredes do ônibus. José sentiu que não estava mais no controle, como se o ônibus tivesse vida própria, conduzindo para um destino desconhecido e sinistro. Quando o ônibus parou na última parada, José viu que estava diante de um cemitério antigo, envolto por uma névoa densa. A mulher de branco desceu, mas, antes de desaparecer entre as lápides, olhou para ele com olhos vazios e murmurou uma frase que congelou seu sangue: "Você nunca mais sairá daqui." De repente, as portas se trancaram, as luzes se apagaram, e vozes desesperadas começaram a ecoar dentro do ônibus. Figuras sombrias apareceram nos assentos, rostos deformados pelo tempo e pela dor. José tentou ligar o motor, mas o ônibus permaneceu imóvel, aprisionado entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma armadilha eterna para quem ousa dirigir aquela linha. Quando a madrugada deu lugar ao amanhecer, o ônibus estava vazio, parado no mesmo lugar. José desaparecera sem deixar vestígios, exceto pelo banco do motorista, onde um velho relógio marcava a hora exata do último suspiro. As autoridades nunca explicaram seu desaparecimento, e colegas evitam falar sobre a linha noturna. Dizem que, em noites silenciosas, o motor do ônibus pode ser ouvido longe, e que José ainda dirige, perdido entre os passageiros fantasmas, conduzindo uma viagem sem fim. A linha que ele dirigia tornou-se uma lenda, um aviso sombrio para os que desafiam o desconhecido. Essa é a história de José, o motorista que desapareceu em uma noite que ninguém esqueceu. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. E cuidado nas estradas vazias da madrugada, porque algumas viagens não têm retorno, e o próximo motorista pode ser você. Na escuridão da madrugada, um ônibus segue um trajeto que ninguém deveria conhecer. As luzes estão apagadas, as ruas estão vazias, e o motorista sabe que essa é sua última viagem. Você teria coragem de embarcar em um ônibus que já deveria ter desaparecido há anos? Miguel, um motorista novato, recebeu a missão de fazer a linha noturna mais antiga da cidade. A rota era pouco usada, e os moradores evitavam falar dela, como se carregasse uma maldição. O clima frio e a névoa densa criavam uma atmosfera pesada, e Miguel sentia um desconforto crescente, como se estivesse sendo observado. Logo no primeiro ponto, uma figura encapuzada subiu sem dizer uma palavra. O silêncio no ônibus era absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor. Miguel começou a perceber que aquela noite não seria comum, e que ele estava entrando em algo muito maior do que uma simples rota de ônibus. Enquanto o ônibus avançava por ruas desertas e becos esquecidos, Miguel percebeu que os passageiros desapareciam misteriosamente, um a um, sem explicação. O encapuzado parecia ser o único que não sumia, sua presença imponente e silenciosa dominava o ambiente. O rádio começou a tocar músicas antigas e distorcidas, que ninguém lembrava ter pedido. Luzes piscavam, e sombras estranhas se projetavam nas paredes do ônibus. Miguel sentiu a temperatura cair drasticamente e ouviu vozes que sussurravam seu nome, chamando para lugares que ele não conhecia. O medo tomou conta dele, mas ele não podia parar, estava preso em uma viagem sem volta. No ponto final, Miguel esperava encontrar luz, segurança, mas foi recebido por um nevoeiro que parecia vivo, engolindo tudo ao seu redor. O encapuzado finalmente se virou, revelando um rosto deformado e sem vida. O ônibus começou a balançar violentamente, como se estivesse sendo levado por mãos invisíveis. Miguel tentou sair, mas as portas estavam trancadas. O motor rugiu alto, e o tempo ao redor dele começou a se distorcer. Ele sentiu seu corpo sendo puxado para dentro do ônibus, preso em uma prisão eterna, condenado a conduzir um veículo que nunca chegaria a lugar algum, para passageiros que jamais existiram. Quando o sol nasceu, o ônibus estava vazio, estacionado no mesmo lugar onde a última viagem começou. Miguel jamais foi encontrado, e a linha foi oficialmente cancelada. Mas moradores juram que ainda veem o ônibus fantasma percorrendo as ruas da cidade nas madrugadas, conduzido por um motorista que desapareceu no tempo, preso em uma rota maldita. A linha da última viagem tornou-se lenda, um aviso para quem se aventura no escuro, e um mistério que nunca será desvendado. Se essa história te deixou inquieto,
Não esqueça de conferir outras aqui do canal e deixar seu comentário. Você já ouviu falar do ônibus fantasma? Cuidado para não ser o próximo a embarcar em uma viagem sem volta. Algumas viagens terminam onde deveriam começar, mas outras nunca terminam. Você já imaginou ficar preso dentro de um ônibus, onde o último passageiro não quer descer? Essa é a história de um motorista que descobriu o que realmente significa o desespero silencioso. Roberto era um motorista experiente, conhecido por sua calma e paciência, mesmo nas noites mais difíceis. Mas uma noite em especial mudou sua vida para sempre. A linha que ele dirigia era antiga, cortando bairros abandonados e ruas esquecidas, onde o silêncio imperava. O ônibus seguia seu trajeto habitual, mas havia algo diferente naquela viagem. O ar parecia mais denso, e uma sensação de inquietação crescia a cada quilômetro. No ponto final, ele percebeu um passageiro que ninguém mais parecia enxergar, um homem que sempre permanecia sentado no último banco, olhando fixamente para frente, sem piscar. À medida que a noite avançava, Roberto notava que, enquanto os outros passageiros desciam, o homem permanecia ali, imóvel e silencioso. Tentou conversar, mas suas palavras pareciam atravessar o homem como se ele fosse feito de sombra. As luzes do ônibus piscavam e o rádio emitia ruídos estranhos, que pareciam mensagens em uma língua desconhecida. O passageiro parecia carregar um peso invisível, e sua presença sugava a energia do ambiente, deixando tudo mais frio e opressor. Roberto sentiu seus olhos arderem e sua respiração falhar, como se estivesse sendo puxado para dentro daquela presença sombria. Quando o ônibus chegou ao ponto final, Roberto pediu para que o passageiro descesse, mas ele não se moveu. Então, as portas se fecharam sozinhas, e o ônibus começou a se mover novamente, sem motorista no volante. As luzes apagaram, e vozes começaram a ecoar dentro do veículo, chamando por Roberto. Ele tentou abrir as portas, mas estavam trancadas. O homem de sombra levantou-se, revelando um rosto distorcido, coberto por um sorriso macabro. Roberto sentiu que estava sendo engolido por uma escuridão que vinha de dentro do próprio ônibus, uma prisão onde o tempo e o espaço não existiam mais. No amanhecer, o ônibus foi encontrado abandonado, com o motor ligado e sem nenhum passageiro. Roberto desaparecera sem deixar vestígios. Colegas evitam falar da linha, e alguns afirmam ouvir o ronco do ônibus à noite, mesmo com a rota cancelada. Dizem que o último passageiro ainda espera, sentado no banco de trás, pronto para uma nova viagem sem retorno. Se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de conferir outras aqui do canal e deixar seu comentário. Você já teve algum encontro estranho em um ônibus? Conte pra gente. Mas cuidado, porque o último passageiro pode estar mais perto do que você imagina. Existem linhas de ônibus que ninguém quer pegar, e rotas que ninguém quer seguir. Mas e se o medo fosse real, e você estivesse preso em uma viagem que não termina? Essa é a história de um motorista que descobriu que algumas linhas carregam segredos que deveriam permanecer enterrados. Lucas era um motorista novato, contratado para a linha noturna mais antiga da cidade, conhecida apenas como Linha do Medo. O trajeto passava por bairros esquecidos, áreas abandonadas e ruas onde o silêncio era cortado apenas pelo vento. Lucas sentia o peso daquele lugar a cada parada, uma sensação de estar sendo observado, mesmo quando não havia ninguém no ponto. O ônibus parecia responder ao ambiente, com sons estranhos e a luz interna piscando de forma errática. Logo no começo da viagem, uma senhora idosa entrou, com olhos vazios, sem falar uma palavra, e sentou-se no fundo do ônibus, como se soubesse algo que Lucas não sabia. À medida que a noite avançava, a atmosfera ficou mais pesada. Os passageiros que entravam pareciam saídos de outra época, com roupas antigas e olhares vazios. As sombras no interior do ônibus se alongavam e se moviam sem causa aparente. O rádio, desligado, começou a emitir estática e sussurros. Lucas sentiu mãos frias roçarem seu braço e, ao olhar para trás, a senhora idosa havia desaparecido misteriosamente. O ônibus continuava a rodar, mas os pontos agora eram desconhecidos, como se tivesse entrado em uma dimensão paralela onde o tempo e o espaço se confundiam. De repente, o ônibus parou no meio de uma estrada deserta, cercada por árvores retorcidas e uma névoa densa que parecia viva. O motor desligou,
As luzes internas apagaram e a porta do ônibus se abriu sozinha. Vozes distorcidas começaram a ecoar, chamando Lucas pelo nome. Ele tentou ligar o motor, mas o ônibus não respondia. As sombras se materializaram, tomando formas humanas grotescas que cercavam o veículo, suas vozes implorando para que ele nunca mais saísse dali. Lucas percebeu que estava preso em uma armadilha, uma rota onde os vivos e os mortos se cruzam, e que aquela noite seria sua última viagem. Quando o amanhecer chegou, o ônibus estava vazio, estacionado no mesmo lugar onde parou. Lucas nunca mais foi visto, e a linha foi desativada oficialmente. Moradores da cidade contam que, em noites de neblina, ainda é possível ouvir o som do motor e ver as luzes do ônibus percorrendo a linha do medo. Dizem que Lucas ainda dirige, perdido entre os passageiros espectrais, condenado a uma viagem sem fim por rotas que nunca deveriam ter sido abertas. Se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de conferir outras aqui do canal e deixar seu comentário. Você já sentiu medo numa viagem de ônibus? Conte para a gente. E lembre-se, nem toda linha leva para casa. Algumas levam direto para o desconhecido. Algumas noites são tão silenciosas que até o barulho do próprio coração parece alto demais. E se, no último ponto do ônibus, o silêncio fosse o prenúncio de algo muito pior? Essa é a história de um motorista que enfrentou o medo que se esconde na quietude. Paulo dirigia o ônibus da linha noturna que passava por bairros antigos, repletos de histórias esquecidas e ruas escuras. O trajeto terminava em um ponto isolado, onde poucos se aventuravam a ir naquela noite. O ar estava pesado, e uma névoa fina cobria a cidade, deixando tudo com uma aparência fantasmagórica. Paulo, um homem calmo e metódico, sentia uma inquietação incomum, como se algo estivesse errado, mas não conseguia identificar o que. Enquanto avançava, notou que o último ponto parecia diferente, mais silencioso, mais vazio, e uma sensação estranha de estar sendo observado. À medida que o ônibus se aproximava do último ponto, Paulo percebeu que algo estava errado. As luzes da rua piscavam, e o rádio começou a emitir ruídos estáticos e vozes distorcidas, sussurrando seu nome. Ele olhou pelo espelho e viu uma figura parada na calçada, vestida com roupas antigas, olhando fixamente para ele. O passageiro entrou no ônibus, mas não disse uma palavra, apenas se sentou no banco da frente, perto do motorista. Conforme a noite avançava, o passageiro permaneceu imóvel, como se fosse parte da escuridão ao redor. O ambiente ficou pesado, e o medo começou a tomar conta de Paulo. Quando o ônibus chegou ao último ponto, Paulo tentou avisar o passageiro que era hora de descer, mas ele não respondeu. De repente, as luzes do ônibus se apagaram, e uma escuridão total tomou conta. O silêncio se transformou em um grito agudo que parecia vir de dentro do próprio veículo. O passageiro se levantou, sua face revelando uma expressão vazia e perturbadora. As portas do ônibus se trancaram sozinhas, e o motor desligou, deixando Paulo preso naquele lugar, cercado por sombras que pareciam ganhar vida. Ele tentou abrir as portas, mas era tarde demais. O silêncio havia se tornado uma prisão. No dia seguinte, o ônibus foi encontrado vazio, parado no último ponto. Paulo desaparecera sem deixar rastro. Moradores evitam aquela área, afirmando que à noite é possível ouvir o som de um ônibus parado, o motor ligado, e um silêncio que parece gritar por socorro. Dizem que o último passageiro ainda espera para embarcar, e que quem o vê nunca mais volta. Se essa história mexeu com você, não deixe de conferir outras aqui do canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Já sentiu medo em um ponto de ônibus vazio? Cuidado, porque o silêncio pode ser o pior dos pesadelos. Nem todos os passageiros que entram no ônibus são vistos por todos. Às vezes, uma presença invisível pode ser a mais aterrorizante de todas. Você já imaginou dividir a viagem com alguém que ninguém mais consegue enxergar? André era um motorista de ônibus conhecido por sua rotina tranquila e profissionalismo. Certo dia, ele assumiu uma linha que cruzava áreas residenciais antigas, onde as casas guardavam histórias esquecidas e sombras do passado. Numa noite chuvosa e fria, enquanto conduzia o ônibus quase vazio, uma mulher entrou na última parada antes do ponto final. Ela usava um sobretudo escuro, tinha um semblante triste e seus olhos pareciam não refletir luz. Apesar de estar ali,
Ninguém além de André parecia notar sua presença. Ele sentiu um calafrio e uma estranha conexão, como se ela carregasse um segredo que o forçaria a enfrentar o desconhecido. À medida que a viagem prosseguia, a passageira invisível permanecia imóvel, olhando pela janela, mas sem falar uma palavra. André tentava iniciar uma conversa, mas sua voz parecia ecoar no vazio. Aos poucos, ele começou a notar detalhes perturbadores. Os passageiros que haviam embarcado nas paradas anteriores sumiam misteriosamente, as luzes internas do ônibus piscavam e o rádio começou a tocar músicas antigas e distorcidas, que ninguém havia pedido. A temperatura dentro do veículo caiu drasticamente, e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. André sentiu que não estava sozinho e que algo estava prestes a acontecer. No ponto final, quando André se preparava para encerrar a viagem, a passageira invisível se levantou lentamente, revelando que suas pernas eram transparentes, como fumaça que se desfaz no ar. O rosto dela se contorceu em uma expressão de dor e desespero, e ela sussurrou uma frase que parecia vir do além: "Não me deixe aqui sozinha." De repente, o ônibus ficou totalmente escuro, e vozes sussurrantes começaram a cercar André, carregadas de tristeza e desespero. Ele sentiu mãos geladas tocarem seus ombros e uma pressão insuportável no peito, como se estivesse sendo sugado para um mundo que não pertence à vida. Quando as luzes se acenderam novamente, a passageira invisível havia desaparecido, e o ônibus estava vazio. André, transtornado, percebeu que aquela mulher havia sido uma alma perdida, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Na manhã seguinte, ele entregou o cargo e jamais voltou a dirigir aquela linha. Motoristas evitam aquele ônibus, e moradores da região dizem que em noites chuvosas ainda é possível ver a silhueta da passageira invisível, esperando alguém que nunca chega. Se essa história te arrepia, não esqueça de conferir outras aqui do canal e deixar seu comentário. Você já sentiu uma presença estranha em uma viagem? Conte pra gente, mas cuidado, nem todo passageiro está realmente presente. Se você acha que dirigir um ônibus à noite é apenas mais um trabalho, é porque nunca ouviu falar da linha 307. Nem todo passageiro que embarca está realmente vivo. Marcos trabalhava há quase 10 anos como motorista de ônibus noturno na cidade de São Bernardo. Seu turno sempre começava às 22 horas e ia até às 5 horas da manhã, um horário tranquilo para quem gostava de silêncio e pouco movimento. A linha 307 não era muito popular. Ela passava por bairros afastados, estradas de terra, terrenos baldios e antigas construções abandonadas. A maioria dos passageiros eram trabalhadores voltando do serviço ou pessoas que simplesmente preferiam evitar o trânsito do dia. Naquela noite em específico, algo parecia estranho desde o início. O céu estava completamente encoberto, sem estrelas, e uma névoa espessa tomava conta das ruas, dificultando a visão. Ao chegar na primeira parada, apenas um passageiro subiu. Um homem alto, magro, vestindo um sobretudo preto e chapéu. Seu rosto estava parcialmente encoberto pela aba do chapéu, e ele não olhava diretamente para Marcos. Apenas entrou, passou a catraca sem dizer uma palavra e se sentou no último banco do ônibus. Foi aí que Marcos sentiu, pela primeira vez, um arrepio percorrer sua espinha, como se o ar ao redor daquele homem estivesse mais gelado do que o resto do ambiente. Conforme seguia a viagem, algo começou a incomodar profundamente Marcos. O painel elétrico piscava sem parar, e as luzes internas do ônibus tremeluziam como se estivessem prestes a queimar. O rádio da central, que estava desligado, ligava sozinho e transmitia apenas estática, intercalada por sussurros que pareciam pronunciar o próprio nome dele em meio ao ruído. Marcos, não pare, não olhe para trás. Era o que ele parecia ouvir, mas tentava se convencer de que era apenas sua imaginação pregando peças. Nos pontos seguintes, estranhamente, ninguém mais subiu. Nem uma alma viva nas ruas, algo completamente fora do normal, mesmo para aquele horário. Quando olhava pelo espelho retrovisor interno, Marcos via o homem de sobretudo sentado, imóvel, encarando fixamente o vidro da janela, mas com um sorriso sutil, frio e desconfortável. Ao dobrar uma esquina que fazia parte do trajeto, percebeu que não reconhecia mais o caminho. As ruas pareciam diferentes, como se tivessem se transformado. As árvores eram mais secas, tortas, e os postes de luz, que deveriam iluminar o percurso, estavam apagados. E o pior, por mais que acelerasse, parecia não sair do lugar.
Foi quando o rádio explodiu em um grito agudo, um som tão estridente que Marcos quase perdeu o controle do ônibus. No mesmo instante, o motor falhou, o ônibus apagou completamente e parou no meio da estrada deserta. A neblina ao redor se tornou tão densa que não era possível ver um palmo à frente do para-brisa. Então, o silêncio absoluto, até que se ouviu 3 batidas secas na porta do ônibus. O motorista olhou pelo espelho e, para seu desespero, o passageiro de sobretudo não estava mais no fundo. Olhou para o lado, para a frente, para o corredor, vazio. De repente, as luzes internas se acenderam e se apagaram repetidamente, e sons de passos começaram a ecoar dentro do ônibus, embora ele não visse ninguém. O pior estava por vir. Um vulto surgiu na cabine, bem atrás dele, refletido no vidro do para-brisa. Era o passageiro, agora sem o chapéu, revelando um rosto desfigurado, sem olhos, sem boca, apenas pele lisa onde deveriam estar suas feições. A criatura então sussurrou bem no ouvido de Marcos: "Você errou o caminho. Agora, você nunca mais vai sair daqui." Na manhã seguinte, populares encontraram o ônibus abandonado, parado no meio de um descampado que, segundo mapas, não fazia parte de nenhuma rota da linha 307. Não havia sinal de Marcos, nem de qualquer passageiro. O detalhe mais assustador: o tacógrafo registrava que o ônibus circulou por mais de 8 horas sem sair do lugar. Após esse ocorrido, a empresa retirou a linha 307 de circulação. Mas relatos continuam surgindo. Motoristas que passam pela região durante a madrugada afirmam ver um ônibus velho, com as luzes piscando no meio da neblina, e dentro dele, uma silhueta, um homem de sobretudo preto, sentado no último banco, observando quem ousa se aproximar. Dizem que se você olhar diretamente para ele, nunca mais encontrará o caminho de volta para casa. E aí? Você teria coragem de trabalhar como motorista da linha 307? Se essa história te deixou com aquele frio na espinha, não esqueça de conferir as outras aqui do canal. Comenta aqui se você já viveu algo sobrenatural dentro de um ônibus ou em alguma estrada deserta. E lembre-se, algumas viagens não têm volta. Você já pegou um ônibus que parecia errado? Que te dava a impressão de que algo naquele trajeto simplesmente não fazia sentido? E se eu te dissesse que existe um ponto final, que nunca deveria ter existido? Daniel era um motorista experiente, daqueles que conheciam cada rua, cada curva e cada parada da cidade. Trabalhava há quase 15 anos na linha 815, que cortava bairros afastados e seguia até uma região industrial desativada, conhecida por suas fábricas abandonadas e ruas pouco iluminadas. Naquela noite, o clima estava pesado. Ventava muito, e nuvens escuras cobriam o céu, anunciando uma tempestade. As ruas estavam vazias, e uma sensação estranha pairava no ar. Daniel já estava acostumado com a solidão dos turnos noturnos, mas havia algo diferente naquela madrugada. Ao iniciar o trajeto, percebeu que algumas placas de trânsito tinham desaparecido, e o caminho parecia levemente alterado, como se a cidade estivesse tentando esconder algo. No ponto da Vila Nova, uma senhora muito idosa entrou. Usava um vestido antigo, dos anos 50, com detalhes em renda, e segurava uma bolsa de tecido puído. Assim que passou pela catraca, ela olhou diretamente nos olhos de Daniel e disse, com uma voz seca, quase sem vida: "Por favor, me leve até o ponto final." O que parecia apenas uma corrida comum começou a ganhar contornos bizarros. A cada quilômetro percorrido, Daniel percebia que as ruas estavam mais escuras, os postes de luz, que antes iluminavam o caminho, simplesmente não acendiam mais. Olhando pelo espelho retrovisor, a idosa permanecia sentada, imóvel, olhando fixamente para a janela, embora lá fora houvesse apenas escuridão e terrenos vazios. O GPS do ônibus começou a apresentar falhas. Primeiro, congelou a rota. Depois, simplesmente apagou, substituindo o mapa por uma tela preta. O rádio da central ficou mudo. Nenhum chamado, nenhum ruído. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo barulho dos pneus sobre o asfalto molhado e pelos trovões ao fundo. Em determinado momento, Daniel percebeu que estava dirigindo por uma estrada que não existia. Aquela via nunca fez parte da linha 815. Não havia casas, nem postes, nem qualquer sinal de vida.
Apenas árvores retorcidas, folhas secas cobrindo o chão e uma neblina densa que parecia se mover como se fosse viva. Olhando novamente pelo espelho, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Atrás da senhora, começaram a aparecer outros rostos. Rostos pálidos, olhos fundos, bocas semiabertas, como se estivessem tentando gritar, mas sem emitir som algum. Quando percebeu que estava perdido, Daniel parou o ônibus e decidiu perguntar à senhora onde exatamente era aquele ponto final. Lentamente, ela se levantou, virou-se para ele e, com um sorriso macabro, respondeu: "Já chegamos, bem-vindo." No mesmo instante, todas as luzes do ônibus se apagaram. Sons de batidas começaram a surgir de todas as janelas, como se dezenas de mãos estivessem tentando entrar. A neblina invadiu o veículo pelas frestas, tornando impossível enxergar qualquer coisa. As vozes, antes mudas, começaram a sussurrar em uníssono: "Fique, fique, para sempre." O motor desligou sozinho. Daniel tentou abrir as portas, mas elas estavam travadas. As mãos que batiam nas janelas agora começaram a surgir dentro do ônibus, saindo das poltronas, do teto, do chão, agarrando suas pernas, seus braços, puxando cada vez mais para dentro da escuridão. E então, ele viu. Pela primeira vez, através da neblina, uma placa enferrujada surgiu do lado de fora, quase ilegível, mas com uma mensagem clara e perturbadora: "Ponto final, proibido voltar." Na manhã seguinte, moradores da cidade relataram ter visto, ao longe, um ônibus velho, parado em uma estrada que não constava em nenhum mapa, envolto por uma névoa que simplesmente não dissipava. Quando equipes foram até o local, encontraram um veículo completamente vazio. Não havia sinal de Daniel, da senhora, nem de qualquer outro passageiro. O detalhe mais bizarro: o contador do painel marcava exatamente 666 quilômetros rodados naquela noite. E na parte traseira do ônibus, escrita em letras vermelhas, havia uma frase que ninguém nunca conseguiu apagar: "Uma vez no ponto final, nunca mais se volta." O ônibus foi recolhido, mas todos os motoristas se recusam a dirigir aquele veículo novamente. Até hoje, quem passa pela estrada velha jura ouvir, no meio da neblina, o som de um motor ligado, e vê, parado no acostamento, um ônibus com letreiro piscando eternamente: "Ponto final." E aí, teria coragem de pegar um ônibus rumo ao ponto final? Se essa história te deixou com aquele arrepio na espinha, já deixa o like, comenta aqui embaixo se você já viveu algo sobrenatural e compartilha com aquele amigo que adora histórias de terror. E lembre-se, nem todo ponto final é só o fim da linha. Às vezes, é o fim da sua história. Algumas viagens não aparecem nos registros, mas deixam marcas eternas na memória de quem as viveu. E, às vezes, nem todos os passageiros são visíveis aos olhos humanos. Leonardo era um motorista jovem, recém-contratado pela empresa de transporte da cidade. Pegou um turno noturno na linha 404, que fazia o trajeto entre o centro e o bairro Vila Esperança, um local conhecido por suas ruas vazias, terrenos abandonados e por abrigar um antigo cemitério municipal, desativado há mais de 50 anos. O treinamento foi simples: siga o itinerário, atenda os passageiros, respeite os horários. Mas, na sala dos motoristas, alguns colegas mais antigos deram risada quando descobriram qual linha ele iria assumir. "Boa sorte, garoto. Só não pare no ponto da rua São Miguel", disse um deles, enquanto os outros trocavam olhares desconfortáveis, como se soubessem de algo que ele não sabia. Leonardo achou que era só brincadeira de quem gostava de assustar os novatos. Até aquela noite, quando tudo saiu do controle. A primeira metade da viagem correu normalmente. Alguns trabalhadores subiram, outros desceram. O rádio da central estava funcionando, o GPS indicava a rota sem problemas e as luzes do ônibus piscavam às vezes, mas isso era comum nos veículos mais antigos. Ao se aproximar da rua São Miguel, uma névoa grossa começou a se formar, encobrindo as calçadas e dificultando a visibilidade. Leonardo hesitou, mas seguiu. Ao parar no ponto, olhou pelo espelho e viu uma figura estranha. Uma mulher de cabelos longos, cobrindo todo o rosto, vestindo um vestido branco, manchado, e segurando algo parecido com uma mala antiga. Ela subiu devagar, sem emitir som algum. Não passou pela catraca. Apenas caminhou até o último banco, onde se sentou, imóvel. Leonardo piscou, olhou de novo,
E não havia ninguém. O banco estava vazio. Mas, estranhamente, o sensor de portas apitou como se alguém tivesse realmente entrado. O peso do ônibus também alterou, como se uma pessoa estivesse a bordo. Um frio cortante tomou conta da cabine. Leonardo, confuso, olhou novamente para o banco de trás pelo espelho. E jurava que, por uma fração de segundo, via a silhueta dela, e logo depois, desaparecia. O terror se intensificou quando o painel do ônibus começou a piscar sem parar, seguido por uma sequência de falhas elétricas. O rádio da central ligava e desligava sozinho, emitindo apenas sussurros distorcidos. "Por que você parou?", dizia uma voz fraca, repetidamente. O cheiro dentro do ônibus mudou. O ar ficou pesado, denso, com um odor forte de terra molhada e flores secas, exatamente como aquele cheiro característico de velórios. De repente, todas as portas se trancaram automaticamente. As luzes internas se apagaram. O ônibus ficou completamente no escuro, exceto por uma luz fraca que parecia vir do banco de trás. Olhando pelo retrovisor, Leonardo viu novamente a figura da mulher, agora de pé, olhando diretamente para ele. Seus cabelos ainda escondiam o rosto, mas era possível perceber que ela estava sorrindo. De forma abrupta, a mala que ela segurava caiu no corredor, abrindo-se sozinha. De dentro, não saíram roupas, nem objetos pessoais, mas sim ossos humanos. Crânios pequenos, como de crianças, se espalharam pelo chão, rolando até bater nos pés do motorista. Leonardo tentou desesperadamente abrir as portas, dar ré, acelerar, mas o ônibus simplesmente não respondia. E então, a mulher começou a andar lentamente em sua direção, cada passo ecoando como marteladas no silêncio absoluto. Quando ela ficou a poucos centímetros de Leonardo, levantou lentamente a cabeça, revelando um rosto, sem olhos. Apenas cavidades negras, profundas, de onde escorriam lágrimas de sangue. Com uma voz gélida, ela sussurrou: "Você não deveria ter parado aqui." Acordou horas depois, com batidas na janela. Era a polícia. O ônibus estava parado no meio de um terreno baldio, completamente longe da rota, cercado de mato alto e escuridão. Leonardo foi encontrado em estado de choque, tremendo, incapaz de falar. Quando os policiais abriram o veículo, encontraram marcas de mãos, impressas por dentro nas janelas, todas voltadas para fora, como se dezenas de pessoas estivessem tentando sair. A mala, que estava no corredor, não estava mais lá. Mas, no fundo do ônibus, gravada na parede metálica, havia uma frase escrita em letras tortas, como se arranhadas por unhas. Asterisco, asterisco, nunca pare na rua São Miguel. Asterisco, asterisco. Após aquele dia, Leonardo nunca mais voltou a dirigir. Pediu afastamento, sumiu das redes sociais e, segundo colegas da empresa, se mudou para bem longe da cidade. Porém, quem passa pela rua São Miguel, nas madrugadas mais frias e nubladas, jura que ainda vê, parado no antigo ponto, um ônibus vazio, com um letreiro piscando, 404, sem destino. E, se você olhar bem, talvez veja uma passageira, esperando. E aí, teria coragem de parar nesse ponto? Se essa história te deixou com aquele arrepio na espinha, comenta aqui se você já viveu algo sobrenatural ou se conhece alguma lenda urbana parecida. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui, o medo nunca tem ponto final. Imagine dirigir sozinho em uma madrugada silenciosa, até perceber que, no fundo do ônibus, alguém está te observando. Mas, esse alguém nunca subiu. Você teria coragem de continuar dirigindo? Marcos era motorista há mais de 12 anos na linha 307, uma linha conhecida por cruzar bairros antigos, passando por zonas industriais e regiões praticamente abandonadas após o anoitecer. Sempre foi cético. Nunca acreditou em histórias de assombrações, lendas urbanas ou relatos sobrenaturais dos colegas. Para ele, tudo não passava de exagero ou brincadeiras de motoristas mais velhos querendo assustar os novatos. A linha 307 funcionava até tarde. O último ônibus saía da estação central às 2h30 da manhã, horário em que as ruas estavam vazias, e o silêncio da cidade se tornava tão denso que parecia ter peso. Naquela noite, tudo estava normal, pelo menos,
até o quilômetro 13 da rodovia que levava ao bairro Santa Clara, uma área cercada por matagais, galpões abandonados e um hospital psiquiátrico desativado há décadas, famoso por ser palco de eventos macabros. Marcos já estava acostumado com o trajeto e, na metade do percurso, percebeu que não havia mais passageiros no ônibus. Ao olhar para o retrovisor, os bancos estavam vazios, até ele piscar os olhos e, de repente, perceber que um homem estava sentado no último banco, bem no canto. O estranho estava imóvel. Vestia um terno antigo, completamente sujo, rasgado em algumas partes, como se tivesse sido desenterrado. Seu rosto estava abaixado, impossibilitando que Marcos visse qualquer detalhe. O curioso é que ele não lembrava de ninguém ter entrado após o último ponto. Marcos tentou se convencer de que havia se distraído, que talvez o homem estivesse no ônibus desde antes e ele simplesmente não percebeu. Mas algo não fazia sentido. O sistema de bilhetagem eletrônica, que apita toda vez que alguém embarca, não registrou nenhuma entrada após o ponto anterior. O motorista, desconfortável, decidiu perguntar: "Boa noite, senhor, qual seu destino?" Nenhuma resposta. O homem nem se mexeu. Apenas manteve a cabeça abaixada, segurando algo no colo que parecia um saco de tecido encardido. O clima dentro do ônibus começou a mudar. Um frio intenso invadiu o ambiente, como se todas as janelas tivessem sido abertas embora estivessem fechadas. O som do motor parecia distante, abafado, e uma pressão nos ouvidos começou a incomodar Marcos, como se ele estivesse mergulhado embaixo d'água. A cada curva da estrada, ele olhava no retrovisor e percebia que o homem estava cada vez mais próximo. Sem nunca ter levantado ou caminhado, ele simplesmente surgia 2 ou 3 fileiras mais à frente. No instante em que percebeu que o homem agora estava sentado bem atrás da cabine do motorista, Marcos sentiu sua espinha gelar. O pavor tomou conta. Ele apertou os olhos, respirou fundo e, ao abrir novamente, o passageiro não estava mais lá. Por um momento, achou que fosse sua imaginação. Mas, antes que pudesse reagir, ouviu 3 batidas secas na porta da cabine, seguidas de um sussurro que parecia ecoar de todos os lados. "Você não deveria estar aqui." O volante travou. O ônibus começou a acelerar sozinho, descontrolado, descendo uma ladeira que simplesmente *** não existia naquela rota. *** árvores secas começaram a surgir de ambos os lados, com galhos que mais pareciam mãos, tentando agarrar o veículo. Os postes de luz apagaram-se um por um. E, ao olhar para o retrovisor, Marcos viu algo que jamais esqueceria. O ônibus estava lotado. Todos os bancos, antes vazios, agora estavam ocupados por figuras pálidas, de olhos fundos, bocas abertas, algumas com expressão de pavor, outras com sorrisos tortos, todos olhando fixamente para ele. No último banco, o homem do terno finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava deformado, como se tivesse sido queimado e depois costurado. Seus olhos não tinham pupilas. Eram apenas esferas brancas. Ele então abriu lentamente o saco que carregava. De dentro, caíram diversas placas de ponto de ônibus, todas enferrujadas, com os nomes de locais que não existem mais. Com uma voz rouca, quase irreconhecível, ele falou: "Aqui, ninguém desce, nunca mais." O ônibus foi encontrado na manhã seguinte, tombado em uma estrada que não consta em nenhum mapa da cidade. A empresa de transporte local afirmou que aquele trecho nunca fez parte da rota oficial da linha 307. Marcos estava sentado no banco do motorista, desacordado, com as mãos firmemente segurando o volante, olhos abertos, paralisado. No banco de trás da cabine, havia apenas um saco rasgado, e dentro dele, uma única placa. Ponto final, sem volta. Após ser resgatado, Marcos nunca mais voltou a trabalhar. O ônibus foi rebocado, mas os mecânicos relataram algo bizarro. Os freios, o motor e o sistema elétrico estavam completamente normais. Não havia qualquer motivo técnico para que o veículo tenha perdido o controle. Até hoje, nas madrugadas silenciosas, moradores próximos juram ouvir o barulho de um ônibus passando, com o letreiro piscando sem parar. 307, última viagem. E quem olha rápido o suficiente, diz que consegue ver o motorista, pálido, imóvel, dirigindo para um destino que não existe. E aí, você teria coragem de pegar o ônibus da linha 307 na madrugada? Se essa história te deixou com aquele frio na espinha,
Comenta aqui embaixo se você já viveu ou ouviu algum relato sobrenatural como esse. E claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você nunca sabe quem pode ser o próximo passageiro. E se, numa madrugada qualquer, você percebesse que o ponto de ônibus onde parou simplesmente não existe em nenhum mapa? E pior, os passageiros que te esperam ali talvez nunca tenham saído dali. Você teria coragem de continuar? Antônio era motorista há 20 anos. Trabalhou em diversas linhas da cidade e, apesar das incontáveis histórias estranhas que ouviu dos colegas, nunca tinha vivido nada que realmente colocasse sua sanidade à prova, até aquela madrugada. Naquele dia, ele assumiu um plantão extra. Um motorista tinha faltado, e sobrou para ele fazer o turno da linha 515, uma rota pouco conhecida, que passava por bairros afastados, regiões industriais e terminava em uma área rural praticamente isolada. A linha havia sido desativada há muitos anos, mas, por algum motivo, naquela noite, estava sendo reativada temporariamente para transportar funcionários de uma fábrica que voltará a operar. Logo ao sair da garagem, Antônio notou que havia algo de estranho no itinerário. O mapa que recebeu indicava um ponto chamado Ponto Final da Estrada Velha, mas ele nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Perguntou na central, e a resposta foi seca. Siga o roteiro, cumpra a viagem e depois retorna. Sem questionar muito, ele deu partida, e foi. As primeiras paradas foram normais. Alguns funcionários de galpões subiram, desceram, até que, depois da meia-noite, os pontos começaram a ficar desertos. A neblina tomou conta da estrada, a temperatura despencou e o som dos pneus no asfalto ficou cada vez mais abafado. Quando chegou perto da Estrada Velha, um trecho que nem aparecia no GPS, percebeu que não havia luzes, placas ou qualquer sinal de civilização. Apenas a estrada estreita, cercada de árvores secas e arbustos que mais pareciam braços retorcidos saindo do chão. De longe, ele viu um ponto de ônibus. Mas não era um ponto comum. A estrutura estava enferrujada, o vidro da cobertura completamente quebrado, e os bancos eram tábuas apodrecidas, penduradas por pregos tortos. Porém, o mais estranho é que havia pessoas ali esperando. 3 figuras, todas paradas, imóveis, olhando para o chão. Suas roupas pareciam antigas, muito antigas. Trajes dos anos 80, talvez até mais velhos. Não havia mala, mochila, celular, nada. O coração de Antônio acelerou. Mas, profissional como era, abriu a porta e anunciou: "Boa noite, podem embarcar." Sem dizer uma única palavra, os 3 subiram. Não passaram pela catraca. Não olharam para ele. Sentaram-se nos últimos bancos. Quando Antônio olhou pelo retrovisor, percebeu que estavam molhados, encharcados, como se tivessem saído de dentro de um rio. O cheiro no ônibus mudou. O odor de mofo, terra e algo podre tomou conta de todo o ambiente. Tentando se manter calmo, Antônio seguiu dirigindo. Mas, conforme avançava pela Estrada Velha, percebeu que o caminho nunca acabava. A mesma árvore torta, o mesmo pedaço de cerca quebrada, a mesma pedra no acostamento, tudo se repetindo, como se ele estivesse preso em um loop eterno. Olhou novamente pelo retrovisor, e os passageiros estavam mais próximos. Sem nunca terem levantado dos bancos, pareciam ter se deslocado algumas fileiras para a frente. Suas cabeças estavam abaixadas, os cabelos molhados, pingando, formando pequenas poças no chão do ônibus. De repente, o rádio da central começou a chiar. E, entre os ruídos, uma voz distorcida ecoou: "Antônio, não pare, não olhe para trás." Ele tentou responder, mas o rádio explodiu num estalo seco. As luzes internas começaram a piscar. O painel do ônibus ficou completamente apagado. E, à frente, ele viu algo que gelou seu sangue. A estrada simplesmente sumia. No lugar da pista, havia um precipício. Um abismo negro, profundo, sem fim. Puxou o freio de mão com todas as forças. O ônibus derrapou, quase caindo. O motor morreu. Silêncio absoluto. E então,
Um dos passageiros se levantou. Era uma mulher, de cabelos longos, rosto pálido, completamente deformado. A pele parecia estar descolando do rosto, revelando carne podre por baixo. Ela apontou para ele e, com uma voz que parecia ecoar de todos os lados ao mesmo tempo, disse: "Você trouxe a gente até aqui. Agora, fica com a gente." Os outros dois se levantaram. Suas bocas se abriram de forma desumana, desarticulada, revelando fileiras de dentes quebrados e olhos completamente negros, como poços sem fundo. As janelas do ônibus começaram a se fechar sozinhas. As portas travaram. As luzes se apagaram. E, no breu, Antônio só pôde ouvir passos, respirações e depois gritos. Gritos que não pareciam ser dele, nem deles, mas de algo além. Quando amanheceu, moradores da região encontraram o ônibus parado na beira da estrada velha. O motor desligado. As portas abertas. Antônio estava sentado no banco do motorista, olhando fixamente para frente, imóvel, olhos arregalados, sem piscar. Parecia morto, mas ainda respirava. Ao ser socorrido, não conseguia falar. Apenas repetia, sussurrando, como um mantra: "O ponto sem saída. O ponto sem saída." O mais estranho veio depois. Técnicos da empresa afirmaram que aquele ponto de ônibus não existia em nenhum mapa da cidade, nem nos registros da empresa. A linha 515, segundo os arquivos, nunca chegou a ser ativada. A documentação dizia que ela foi cancelada antes mesmo de funcionar, porque o trajeto passava por uma estrada que havia sido interditada há mais de 30 anos, após um deslizamento que soterrou parte do caminho. E quando foram verificar, descobriram que, onde deveria estar o tal ponto final da estrada velha, encontraram 3 cruzes de madeira, velhas, quebradas, sem nomes. Desde então, motoristas juram que, nas madrugadas mais silenciosas, se você passar por aquela estrada, pode ver, de relance, um ponto de ônibus no meio do nada. E 3 figuras, esperando. E aí, teria coragem de dirigir nessa rota? Ou pior, parar no ponto sem saída? Se essa história te deixou arrepiado, comenta aqui se você já ouviu falar de algum relato parecido. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui toda parada pode ser a última.